Caros colegas do Conselho de Pastores e amigos, eu gostaria de compartilhar sobre a história de Jonas. Eu não vou contar a história porque eu imagino que todos já conhecem. Quem não conhece, por favor, leia Jonas. São apenas 4 capítulos e é muito interessante. Deus tinha chamado Jonas para pregar para Nínive e ele foi comprar uma passagem para Tarsis. Aí daí teve aquela história toda que os marinheiros jogaram as cargas no mar e depois procuraram achar um culpado de quem era o culpado, acharam que foi Jonas, ele mesmo confessou, ele estava dormindo no porão do navio, vocês conhecem a história, e ele foi lançado no mar. Lançado no mar, ele foi engolido por um peixe. A Bíblia fala que é um grande peixe, Dag Gadol, peixe grande, aqui em hebraico Dag é peixe. É muito importante gravar isso, Dag é peixe. E é muito interessante que depois que ele foi engolido, passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, depois foi vomitado, não sei onde, mas o certo é que ele foi depois e obedeceu ao Senhor e foi para Nínive para pregar lá. Mas por que Jonas não queria pregar para os ninivitas? Porque os assírios eram conhecidos por muita maldade. Eles inventaram um castigo que era tirar a pele da pessoa viva, tirar o couro, né? Se chama esfolar, né? Esfolava a pessoa viva e deixava ele morrer. Ou então, pior, às vezes cortava os narizes, cortava a orelha, furava os olhos. Isso era próprio para infligir terror nos seus inimigos. Então, esse império era conhecido como muito mal, né? Esse povo assírio. E eles tinham atacado Israel. Então, Jonas tinha muita razão para não ir pregar para eles, porque eram inimigos, né, declarados. E aí o que aconteceu? O Senhor forçou para que ele fosse para Nínive. Depois dessa história de passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ele foi para Nínive e lá ele pregou. Durante 3 dias ele percorreu toda a cidade e a mensagem que ele pregava é essa: mais 40 dias e Nínive será destruída. Eu acho que isso foi uma grande motivação para Jonas, porque ele tinha ódio, né, dos assírios. Então, já que é para destruir a cidade de Nínive, então eu vou pregar. E pregou, mas o que aconteceu? O povo se arrependeu. O povo acreditou e se arrependeu. Há cerca de 1000 anos antes, tinha havido a história de Sodoma e Gomorra, que era conhecida na antiguidade, e 1000 anos antes de Jonas estar lá, né? E eles acreditaram que pudesse acontecer. E, ademais, o poder da palavra de Deus através do profeta, e ele imagina que ele deve ter pregado com muita ênfase, né? Vocês vão ser destruídos. Então, essa história fez com que o povo se arrependesse. O próprio rei mandou que todo mundo jejuasse. É uma história muito interessante, que mesmo a contragosto, Jonas pregou sem sentir nada de amor por eles, né? Por isso que o tema dessa palavra é: nós devemos pregar o evangelho mesmo sem sentir nada, porque a obra de Deus, e Deus ama os nossos inimigos, os pecadores, ama todos, indistintamente, tanto que Ele nos perdoou a nós mesmos, né? Interessante que o povo achava que essa era uma fantasia, porque só a Bíblia falava dessa história de Jonas, de um peixe engolir o homem e tal. E também um historiador grego chamado Xenofonte, do século IV a.C., também falava sobre isso, e da existência de Nínive e tal. Até que um arqueólogo chamado Austin Henry Layard, em 1839, pesquisou na região de Nínive, encontrou a cidade, os seus palácios, os seus templos, os zigurates, né? E comprovou tudo que estava na Bíblia, tanto que achou uma biblioteca, a famosa Biblioteca de Nínive, que foi construída por Assurbanipal, que trazia gente inteligente de várias partes do mundo, que ele queria fortalecer o seu império que durasse muito tempo. Inclusive tradutores de textos, né, em escrita cuneiforme, de antes do dilúvio. É interessante que as informações passaram aí a nosso domínio. Depois eles encontraram tradutores para a escrita cuneiforme, e ali nessa biblioteca eles encontraram as tabuletas de argila, onde o rei falava, né, o rei Senaqueribe, contando vantagem, dizendo que tinha invadido Israel, na realidade Judá, e tomou 46 cidades e sitiou Jerusalém. Só que ele não conta o resto da história, porque aí Deus operou e o Senhor enviou um anjo para proteger Jerusalém, porque eles, através do profeta, né, Ezequias, orou ao Senhor, o Senhor então mandou um anjo, matou só num dia 185 mil assírios.
Então foi uma coisa tremenda essa manifestação de Deus. E Nínive realmente era uma cidade muito sanguinária. Eles, como eu já falei, esfolavam as pessoas e tinha outra coisa que eles inventaram, que era empalamento. O que é isso? Pegavam uma lança ou alguma coisa parecida, sentava a pessoa naquilo, aquilo penetrava o seu intestino, destruindo tudo por dentro, né? Dilacerando tudo por dentro, e deixava a pessoa morrer por aí. Cortava o nariz, arrancava os olhos, isso era próprio da cultura dos assírios, para infligir o terror nas pessoas com quem eles lutavam. Então isso aí está nos Anais de Senaqueribe, que foi encontrado na biblioteca de Nínive. E Naum 3:1 refere-se a Nínive como cidade sanguinária. E eles, então, por ter esse caráter, Jonas pensou, esse pessoal não vai se converter, né? Mas, de fato, aconteceu que eles se converteram. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa muito interessante. Um dos deuses de lá era o deus Dagon. Dagon era um deus conhecido como dos filisteus. Lembra daquela história de Sansão, né, que destruiu o templo dos filisteus? Ele estava no templo de Dagon. Tinha 3.000 pessoas em cima. Eu imagino que era uma espécie de zigurá também, que era um templo de culto a ele. E eu estava pesquisando esse culto a Dagon. Ele se difundiu pelo mundo todo, até recentemente. Pode ser que ainda haja pessoas hoje que cultuem a Dagon. E Dagon, olha o nome, Dagon, que esse deus, ele era meio peixe e meio homem, corpo de peixe e cara de homem. O próprio sacerdote de Dagon, ele tinha uma vestimenta que tinha a cabeça de peixe assim, aparecia o rosto do homem e o resto do corpo do peixe. Então, eu creio que Deus utilizou isso para mexer com o pessoal dos ninivitas, porque Jonas foi vomitado por um peixe. Imagina a história do peixe, né? Ele sendo engolido pelo peixe, trouxe a figura de Dagon. Outra coisa, esse Dagon, ele era um deus da fertilidade. Ele fazia as plantas crescerem. E coincidentemente, na história de Jonas, da noite para o dia cresceu lá uma ramagem, né, alguns dizem uma boboreira, que cobriu Jonas. Então, se Dagon levava muito tempo para fazer as plantas crescerem, Deus fez crescer na hora e no outro dia também foi destruído, né? Então é muito interessante toda essa relação de Jonas. Mas o que é o mais importante de tudo é que Jesus falou que nenhum sinal seria dado àquela geração do seu tempo, senão o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, também o Filho do Homem ficaria no ventre da terra. Jesus falou da sua morte e ressurreição. É interessante pensar quando Jonas estava ali no ventre do peixe, eu faço um paralelo com as pessoas que foram enterradas vivas, né? Tem vários casos de catalepsia, quando a pessoa é enterrada, fica no caixão e acorda, né, volta da suposta morte, dentro do caixão. Imagine você ficar naquela situação dentro do caixão. Jonas ficou 3 dias e 3 noites, né? Não no caixão, mas no ventre do peixe, que é algo muito parecido. Jesus, vivo, né? Já pensou essa história toda, como é que ele suportaria isso? Então a gente vê como é um grande sinal que mostra o poder de Deus. Então Deus operou através de Jonas, mesmo a contragosto dele, salvando alguns marinheiros ali e depois salvando toda a cidade. Eu não conheço profeta que tenha tanto fruto em tão pouco tempo assim, de converter tanta gente, né? Que Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma oração para você. Vivemos pela fé que nos mantém de pé. Inabaláveis são nossas convicções. Fomos comprados por um alto preço que ninguém no mundo jamais poderá pagar. Razões pra celebrar, motivos pra cantar, nunca nos faltarão. Nós somos livres em Jesus, pelos seus méritos da cruz. A morte Jesus cancelou e a sua graça nos salvou.
Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque nos deste o privilégio de ser profetas do Senhor, de levar a Tua palavra que é poderosa, que não volta sem dar o fruto para o qual Tu a designas. Pai Santo, eu te peço que Tu nos ajudes a ser testemunhas do Senhor, mesmo quando não estejamos sentindo, que assim como o Senhor conhece os corações das pessoas, que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos para pregar para aqueles que estão no pecado e que precisam da Tua abundante graça. Louvado seja o Teu nome. Amém.